Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... Plata e Plomo, Salsa, Tango e Samba, a história do futebol colombiano. O livro tem a autoria do jornalista Pedro Cadima, tem esta capa linda, espero que estejam agora aqui a ver, e o Pedro, que além de jornalista é um grande amigo. Pedro é o nosso convidado especial neste Destino de Saudade, muito bem-vindo a esta casa que tanto te estima. Obrigado, é um espetáculo estar aqui. Pedro, antes de falarmos sobre as personagens que vão polvilhando este livro de alegria, de deboche, de fantasia, é um festim de facto para os nossos sentidos. A tua paixão pelo futebol colombiano nasce quando? Itália 90, não? Sim, claramente Itália 90, de memória de viver a época Itália 90, e depois, pouco tempo depois, o gosto pela Colômbia levou-me a conhecer a história do Atlético Nacional, que tinha alimentado essa seleção de 1990, que na altura, quando nos chegou ao Mundial, praticamente nós não sabíamos nada do futebol colombiano. É verdade. Ninguém sabia qual era a origem daqueles jogadores, porque aqueles jogadores estavam ali, mas realmente era uma seleção que se fez muito forte, e o treinador era o mesmo que tinha conduzido o Atlético Nacional a vencer a Libertadores em 89. Portanto, criou-se um bocadinho esse enredo. 90 a descoberta e 89 aquele aprofundar do fenómeno colombiano. Rui, sei que tiveste o privilégio de apresentar com o Pedro Cadima em Lisboa. Foi. Este livro, 2 vezes, não é, Pedro? Em 2 sessões. Eu é que fui um sortudo ter aqui este campeão em dois jatos. Apresentação e outra na RTP. Foi na RTP e foi no Mirantense. Pois foi. Foste ao... A Grandiosa. À Grandiosa? Foi ok, não tive o prazer de ver isso ainda. Ele é grandioso, tem que ir. E no dia seguinte foi no Mirantense, foi uma apresentação do livro em Lisboa, pronto, deu para juntar nesse programa. E falava já um bocadinho que a capa é muito bonita, convém fazer uma grande honra, porque a capa praticamente... eu tenho a ideia do livro, começo a escrever, vejo que posso ter... paciência, arcabouço para o acabar, e falei com um amigo meu que realmente é ilustrador, disse-lhe mais ou menos em que base é que o livro e o que eu gostaria que funcionasse de capa, e ele fez-me esse maravilhoso trabalho. Rui Ricardo, não é, Pedro? Rui Ricardo, que praticamente está desde os primeiros tempos do livro, a capa já existia, portanto foi um grande trunfo também para poder editar o livro. Ele estava lá no Mirantense nesse dia, não? Não. O Rui não tem nada a ver com futebol, mas pronto, mesmo assim conseguiu, perante os elementos que tinha, conseguiu conceber uma capa genial. O evento nada tinha a ver com futebol. Pois, é isso. Tinha mais a ver com minis e amendoins. Muita mini. E pregos. E dominós. Eu vi-te feliz ali a comer dominós também, lembras-te? Mas já conhecias a casa? Não. Conhecia pessoas que estavam lá na casa. Okay. Sim, de outros carnavais. Ainda foi uma apresentação que foi engraçado. E durou, não foi? Prolongou imenso. O quê? 1h45 ou o que é que foi? Não foi? 1h45 às tantas queríamos nós, não sei se foram para aí 3. Foi, é verdade. Foi. Não teremos tanto tempo hoje, mas temos tempo, porque estamos aqui à vontade a falar sobre estas personagens maravilhosas que o Pedro tão bem descreve no Plata e Plomo. Rui, há alguma personagem que te tenha saltado à vista nesta obra do Pedro? Tu gostarias de destacar? A minha personagem preferida do futebol colombiano, até pelas entrevistas que dá, sobretudo aos jornais castelhanos, portanto de língua castelhana, é o Maturana, que é um filósofo, é um bom condutor de homens, é um excelente condutor de homens, e aquilo que fez no futebol colombiano é uma situação irrepetível, porque o futebol colombiano tornou-se conhecido mundialmente, sobretudo pela cabeça deste homem, que era um aventureiro, que era corajoso e destemido. E claro, apanhou uma geração de jogadores, mas é preciso saber orientá-los. Sobretudo um grande educador. Praticamente em todas as entrevistas, quase todos os jogadores que passaram por ele falavam sempre da faceta, além do trabalho da mente dos jogadores, que os educou, porque ele apanhou um conjunto de jogadores das mais variadas proveniências e dificuldades, e ele ensinou-lhes a todos coisas básicas da vida. Eu lembro que há aí um dos jogadores do Atlético Nacional, essa equipa de 89,
rende aí muitas entrevistas, são vários, e há um que fala exatamente disso, que praticamente aprendeu a sentar-se à mesa, a usar talheres com patos de Maturana. Impressionante. Ô Pedro, são 417 páginas, portanto quase 500 páginas. Quantos anos tiveste para acabar desde o princípio até ao fim? Passei-me um bocadinho, mas não foi muito demorado, porque isso é um bocadinho, as coisas, não sei, foi a minha primeira experiência com o livro, mas também eu realmente a escrever às vezes até posso demorar, pensar, a apanhar o ângulo que quero para começar, mas depois Vais bem. sai tudo, depois é modo 300 horas na autoestrada. Sim. Coisa que eu não faço. Mais cauteloso. Quem te conhece bem sabe que dominas como ninguém a língua portuguesa, portanto Mas não, o livro foi escrito foi em menos de um ano. Depois foram coisas de contactos com a editora, revisões, portanto houve aí muitas coisas mais burocráticas e comunicacionais para limar, mas sim, em parte no que é o contexto do livro, do que está escrito, foi tudo recolhido. Depois há uma atualização que faço numa fase ainda pouco posterior à execução, que foi o caso da morte do Freddy Rincón, e que achei que era um personagem Sim, singular, claro, que merecia maior desenvolvimento no livro, e realmente depois fiz aí quase um capítulo extra com o Rincón. com o Freddy. Grande. Já o tinha, mas não estava Sim. com uma espécie de veneração que passou a ter. Aliás, o filho dele passou pelo Vitória há poucos anos, era Sebastião Rincón, não é? Sebastião Rincón. É isso. Passou na mesma fase em que estava o filho do Valência, Ei, no Feirense. A sério? incrível. Era o José Valência no Feirense, e são muito amigos. Eish, impressionante. Lindo. Por acaso a Já parte do agora? Valência não me recordo. Sendo que um não tinha relação com o pai, acho que era o Valência. O Valência. Ok. Ok, muito bem. Tu falaste em entrevistas, tens noção de quantos jogadores desse Mundial conseguiste chegar à fala? Do Mundial 90? É. Não contabilizei pelo Mundial 90. Eu sei que o livro está alimentado por quase 200 entrevistas. Pessoas... Jornalistas? Sim, jornalistas. Impressionante. Com a grande fatia jogadores, obviamente, muitos treinadores. Depois também, eventualmente, brasileiros que foram colegas de Vasco Palhinha, por exemplo, no Palmeiras. Portanto, tem um misto. Agora, dessa geração de 90, eu imagino que podes ter aí entrevistas seguramente a 12, 14, 15 jogadores facilmente, porque está lá o Higuita, está o Coro Pereira, o Lionel Alvarez, o Valderrama não consegui, está o Fajardo, que foi muito importante também nesse meio campo, o Miguel Nietzsche Guerreiro, que estava no banco, também está aí entrevistado, o Cabreira, que era um lateral esquerdo. Tens O Asperilha? O Asperilha não está em 90, está em 94. 94 só, ok. Mas sim, seguramente depois a malta mais secundária, os suplentes também seguramente estão aí vários entrevistados. E é por e-mail ou por 12, telefone? 14, 15. A maioria. Foi tudo por telefone e WhatsApps. Eventualmente acho que a única entrevista que foi por mail das importantes que foi com o Maturana. Isso foi quase sempre tudo por Espetáculo. por mail. E que tal? O senhor... Mas a responder logo? Se me tiveres sim, um trato absolutamente espetacular, ímpar, uma pessoa de uma educação e de um gosto em cooperar, fantástico. Não? Se me tiveres que perguntar qual é o ingrediente mais valioso do livro, vou dizer que são as conversas com o Maturana, no que elas deram, mas também pela questão que se percebe do lado humano e que tu consegues perceber que tudo que te é dito no livro sobre a essência dele e como ele transformou o futebol colombiano, falando com ele mesmo por mail, não sendo por telefone, sim. tu em cada resposta percebes que está ali uma linguagem diferente, um raciocínio diferente, uma sensibilidade completamente única. Exatamente. Pedro, este livro faz-te muito de festa, de cor, mas também de morte. O caso do Andrés Escobar a mim tocou muito na altura, porque lá está, enquanto jovem adolescente vivi muito esta Colômbia e depois fomos confrontados com aquele desaparecimento e ficamos, espera, o que é isto? Não tinha tanto mundo como tem hoje em dia para perceber o que se passava naquela Colômbia. Mas não é a única história, porque depois tens também a história do Albeiro Uzuriaga, que era o parceiro do nosso amigo Trelas. Sim. Se calhar antes de irmos à festa começámos por estes dois episódios.
O que é que se passou com o Escobar e o Zuriaga? São casos parecidos? São casos parecidos no que era uma Colômbia a ferro e fogo e com muitos temas mal resolvidos que também entravam pelo futebol. Mas sim, é o facto da tragédia estar presente no futebol colombiano, há essa bipolaridade crónica que até vem desde o início do livro, que é o Eldorado. Portanto, a Colômbia começa, a certa altura, tem um campeonato cheio de pasta para gastar, completamente marginal, que não era reconhecido por ninguém. Portanto, conseguem fazer daquele campeonato uma festa e uma fartura de jogo, de estrelas. Conseguiram ter grandes craques argentinos, começar pelo Di Stefano e o Pedranera, e de repente aquilo desaba e o futebol colombiano desaparece do mapa e fica o futebol mais sinistro e isolado da América do Sul durante uns anos. Portanto, é um bocadinho também aí, é o lado grandioso e o lado trágico quase que tabelam constantemente. E no período áureo do futebol colombiano, na década de finais de 80 e depois de toda a década de 90, também isso veio à tona, não é? Com a Colômbia a atingir o céu com os 2 mundiais seguidos. Depois são 3 até, são os três mundiais dos 90, mas há claramente um efeito mais deslumbrante entre 90 e 94, não é? E ao mesmo tempo acontece, era a Colômbia de Pablo Escobar. Portanto, todos nós também temos na infância essas imagens das notícias que chegavam a galope do que se passava na Colômbia, dos assassinatos de ministros, de vários atentados, pronto, as guerras, até de um árbitro, não é? As guerras de narcotráfico, assim, um árbitro que em plena Libertadores de 89 que é executado no final de um jogo. Portanto, acontecia muita coisa maluca. Portanto, depois também estavam os cartéis em luta, a polícia contra o poder e tal. Havia muita coisa confusa. Em relação aos 2 casos concretos, são muito diferentes, porque o Escobar era um perfil sereno, um cavalheiro do futebol, respeitadíssimo por toda a gente, absolutamente inatacável, sem ligações perigosas. O Trellis, na nossa conversa, sublinha mesmo isso. Sim, que era um tipo diferente. Era diferente, sem ligações perigosas de qualquer espécie. Aí no livro também há um capítulo longuíssimo sobre Escobar, pela boca dos que foram colegas dele na seleção e no Atlético Nacional. Fala também o Saki Escobar, que é o irmão dele. O Escobar é assassinado numa altura que estava com a transferência praticamente alinhavada para o Milan, para ser o sucessor de Baresi. Era dos jogadores que estava ali na linha da frente, e dito pelo irmão, o contrato estava praticamente fechado para ele ir para Milão como sucessor de Baresi. Jogar no Milan depois do Mundial 90, acaba... Não é a mesma coisa que hoje, pois, não é? Era aquele Milão que era a equipa que esmagava tudo, não é? Dominava. Pronto, ali já seria em 94, 95. Não sei se os holandeses ainda estavam... Se ainda estavam lá, já tinham abalado. Já tinha. Mas pronto, um jogador colombiano ir para o Milão, que era o clube de referência da Europa naquela altura, seria brutal. Pronto, ele acaba, o Escobar é uma vítima circunstancial da febre das apostas, porque a Colômbia chega a 94, antes do Mundial começar, estava em muitos rankings como favorito a ganhar o Mundial. Estava no top 3, em alguns rankings acho que até apareceu como grande favorita, porque aquela Colômbia tinha feito uma fase de qualificação brutal, ganho 5-0 na Argentina, um resultado épico em qualquer contexto. Impressionante. Em qualquer contexto. Portanto, a Colômbia disparou. O próprio Pelé falou que colocava a Colômbia entre as 4 seleções mais fortes para ganhar o Mundial. Portanto, aquilo na Colômbia deixou a malta completamente embriagada, louquíssima, e acho que se meteu muito dinheiro na Colômbia, na qualificação da primeira fase, no que poderiam fazer mais. E pronto, e acho que o clima começou a ficar muito tenso. A Colômbia entra muito mal em prova, né? Perto daquele jogo que ninguém esperava com a Roménia, e ficou um clima muito tenso com os Estados Unidos, que era um jogo de vida ou morte para seguirem na competição. E houve muita pressão nesse jogo. Como já sabemos, Escobar faz um autogolo. Esse autogolo praticamente comprometeu muito a equipa, dá-se mais uma derrota. Eles depois ganham o último jogo, mas já nada havia a fazer. Depois não sei se são 15 dias, 18 dias, Escobar é morto na Colômbia. Só que antes, para se perceber como estava tudo encadeado, havia um jogador titular no primeiro jogo com a Roménia, que já vinha de 90, o Barrabás Gomes, médio, do Atlético Nacional também, que era um jogador muito, muito, muito de Maturana.
era dos jogadores mais contestados na equipa, mas era um jogador muito tático e muito de Maturana. E para o jogo com os Estados Unidos, para um jogo decisivo, o jogador, o Barrabás, entra no quarto, não sei se na véspera do jogo, entra no quarto, e na televisão dele estava uma ameaça de morte. Tinham programado ali uma coisa qualquer e aparece uma ameaça de morte, somada depois a uma chamada ou 2 chamadas. Chamadas para o Maturana ou para o Bolilo, que era o adjunto, o Bolilo Gomes, que aquele jogador não poderia jogar, não poderia ser titular contra os Estados Unidos. E as ameaças foram tão fortes que o Maturana abdicou do seu jogador. O Barrabás não jogou nesse jogo. Portanto, já havia essa preocupação com o destino da Colômbia. O Escobar, com o autogolo, acabou por ser a vítima desse contexto surreal em que o futebol ganhou uma escala que nada se mediu, não é? E depois a Colômbia realmente era uma era de crime. Falou-se muito do narcotráfico, como eventualmente quem o matou está ligado ao narcotráfico, mas aquilo foi depois um embrulho de circunstâncias, não é? Portanto, a loucura das apostas, um país a ferro e fogo, armas na rua, bandos malucos, guerra de cartéis, e vamos matar este, nos tramou. Esta coincidência, foi um pensamento, foi por aí. Havia esta coincidência negra do apelido, durante algum tempo até pensava-se que se havia alguma ligação ou não, mas não, nada a ver entre o Pablo até e o Andrés. Até havia um documentário muito interessante que eram os 2 Escobares, e realmente eles conheceram-se, contactaram, porque o Pablo Escobar há uma altura que tem uma importância grande no Atlético Nacional. E visitava a equipa, não é? Visitava a equipa. Os jogadores do Atlético Nacional tinham alguma complicidade com ele, porque acho que meteu lá muito dinheiro, ajudava muitos jogadores, ajudava as famílias. Como na Colômbia toda a gente que é de Medellín diz que o Escobar salvou muita gente da miséria. Portanto, como as pessoas têm sempre estes 2 lados, não é? E, portanto, agora não havia. Aliás, o Pablo Escobar de criança era adepto do outro clube de Medellín, o Independiente. Agora, em termos de futebol, ligou-se ao Atlético Nacional. Quando se meteu o futebol poder, ligou-se ao Atlético Nacional. O Zuriaga também era do Atlético. Também faz parte da conquista de 89 como o Escobar, que era o capitão. O Zuriaga era o avançado goleador dessa Libertadores, marcou 7, 8 golos, portanto é o melhor marcador da Libertadores, é o homem-chave na conquista da Libertadores pelo Atlético Nacional de 89. O Asprilla só chega ao Atlético Nacional depois, não a conquista. O Asprilla chega sempre um bocadinho mais tarde. Chega a 90, não está em 90, chega em 94. O Atlético Nacional não apanha a Libertadores. E o Zuriaga era um avançado poderosíssimo, um cabelão, um feitio indomável, muito problemático, reagia mal quando não jogava. Acho que era muito boa gente, era um tipo de bairro, aqueles jogadores que nunca fogem do bairro. Isso tem o lado bom e mau mais uma vez. Portanto, manteve as amizades de sempre, de meios complicados, então andou sempre um bocadinho agarrado a vícios que não eram muito consentâneos com a carreira futebolística, e foi tendo sempre problemas de episódios à margem da lei, algumas tensões, consumos. Na Argentina é apanhado com consumo de cocaína. Portanto, teve sempre situações um bocadinho complicadas. Reagiu também muito mal à exclusão dele do Mundial de 90, porque ele é o herói e era jogador de Maturana, e até marca o golo que qualifica a Colômbia para o Mundial, que é aquele play-off com Israel. E o Maturana não o convocou. Então nenhum dos avançados do Atlético foi? Dos 2? Não, ele praticamente a equipa dele do Atlético Nacional era a defesa e o meio campo, tudo. Depois no ataque ele teve outras escolhas. E pronto, acho que o Zuriaga nunca superou muito essa não convocação para 90. Depois teve a carreira dele, passou por muitos clubes, ainda teve impacto na Argentina, e agora estou a confundir se é o Estudiantes ou o Independiente, é um dos 2. Volta-se a perder, jogou noutros territórios da América do Sul, acaba a jogar na 3ª divisão da Argentina, e o livro tem histórias muito engraçadas. Agora não me lembro do nome do clube, mas consegui chegar a colegas dele. Como é que um jogador que era tão estrela, o que é que este gajo estava a fazer na Argentina na 3ª divisão? Pronto, histórias surreais do homem carregado de ouro, um figurão, toda a gente gostava dele, mas sempre um gajo com um perfil muito... um tipo com um perfil muito distinto. Pronto, damos um salto, ele depois morre novo, não sei ainda, acho que ainda jogava, e é outro caso de execução. Estava numa esquina de uma rua e uns tipos de moto passam e fuzilaram-no praticamente. Foram também várias balas, como o Escobar também, foi assim. E
e o Zuriaga aquela questão da morte foi associada a que se tinha metido com a mulher de um traficante importante da cidade. O Zuriaga e Escobar, Plata e Plomo. Rui Miguel, destas personagens todas, algumas aqui na capa, a Asprilha, Garrincha, para mim já te disse, foi uma das minhas surpresas, não fazia ideia que ele tinha tido esta ligação. O William de Freitas, e o Higuita, o Valderrama, o Charro Moreno, grande figuraça também, Di Stefano. Ruizinho, para onde é que queres ir? Olha, Di Stefano, claro que era o jogador mais falado, até porque teve uma relação com Portugal curta com o Sporting, mas ao ter, cria-se logo um laço engraçado e sabemos mais sobre ele. Mas a minha pergunta para ti tinha a ver, nos Mundiais de 90 e 94, tu vibravas com a Colômbia ou só começaste a vibrar depois? Não, Foi no momento. vibrava muito. Vibrava muito e lembro-me de gravar os jogos da Colômbia e gravar os golos da Colômbia no Mundial em modo específico. E vibrava muito com aquela equipa. Pronto, eram as imagens do Higuita a sair da baliza, do Valderrama com aquele cabelão a jogar, destrocar, que era uma coisa incrível. O equipamento, depois também a festa nas bancadas dos colombianos. Havia ali vários ingredientes. Não direi que a Colômbia era a minha seleção, porque também vibrava com os Camarões. Portanto, claro. portanto, esse jogo Camarões-Colômbia é quase o jogo perfeito da minha adolescência de mundiais. Portanto, dou ali duas seleções exóticas com muito, muito perfume e enfrentaram-se, um jogo que acaba por ficar para a história entre o momento de desgovernação do Higuita, claro, e o golo do Milá. Mas a Colômbia, sim, começou logo aí a minha preferência pela Colômbia, que depois se foi construindo e também com novas bases, com novos conhecimentos. Mas sim, essa vibração de miúdo para um futebol assim já mais indomável, rebelde, exótico, fez aí. E tu, quando, por exemplo, agora recentemente o Carlos Queiroz treinou a Colômbia, é um acontecimento que marca a tua vida ou também já estás mais adulto e já não ligas tanto? Ou passaste a ligar mais? É como em tudo, gosto sempre da Colômbia. Quando a Colômbia está em qualificações e está em fases finais, torço sempre pela Colômbia. Agora já estou um bocadinho desligado, não vou ficar acordado para ver um jogo da Colômbia, a não ser que seja assim um jogo com uma carga tal e eu esteja disponível para o ver, que as coisas coincidam. Por exemplo, sim, mas também estou desfasado, como quase todos nós estamos, sim, do que era o futebol até aos 90 do que é hoje. Hoje o futebol de hoje já não me implica tantos sacrifícios, claro, nessa cena da adoração, do fascínio, do culto. A Copa América foi em 2001 ou 11? A conquista da Colômbia? A conquista da Colômbia é 2001. E estavas atento nessa altura? Estava. Não tanto como a época de 90, okay, 90 inícios. Quem é que é o treinador? Eu nem tenho essa... Volta o Maturana. Ele sai e depois volta e ganha. Lindo. É um senhor. Ele fica com a conquista. Ok. É um gol do Ivan Córdoba. Pois é. Um gol do Ivan Córdoba na final ao México. Ao México, sim, também tinha essa ideia. Ok, 1-0. E nessa Copa está um jogador que é o Gerardo Bedoya, que ainda hoje é o recordista de expulsões na história do futebol mundial. Bedoya. Ok. Trinco, sarrafeiro. Por acaso é curioso que no tempo em que ele jogava, não me lembro dele como um desses sarrafeiros que se tornam míticos, uma pessoa às vezes até gosta, mas ao escrever o livro descobri que ele era o recordista de expulsões na história do futebol mundial. E chegaste à fala com ele? Falei com Bedoya. Espetáculo. Sim, daqueles que viveu bem, não se arrepende das maldades nas quatro linhas. Qual foi o mais difícil de todos? O cromo mais difícil de jogador colombiano que apanhaste para fazer o livro? O Tino, não é? O Tino é uma... Não consegui muito com o Tino, porque o Tino, se ele fosse um tipo acessível, eu ia ter muitas horas de conversa com a Asprilha, porque entre o que ele jogou e as polémicas que arranjou, sempre muitas vezes não diz coisas acertadas, está sempre em lados um bocadinho controversos. Mas é defeito ou feitio? Tem os dois lados. Okay. O Valderrama, por exemplo, é o quê? O Valderrama é um espetáculo. Não consegui falar com ele, mas o Valderrama é muito reservado.
gosta de estar na sua, fazer um programazinho de televisão com os amigos dele, é muito dado Ah, é? a estar com... Na Colômbia ou... Se é para estar... Na Colômbia, Nos na Estados- Colômbia. ok, na Colômbia. Mas acho que ele percorre também o mundo, vai a eventos nos Estados Unidos, Ok. relaciona-se com o futebol na sua Muito bem. globalidade. Muito bem. Agora, pelo que eu vejo, não gosta muito de dar entrevistas, e ele ainda me respondeu, mas depois uma agenda muito carregada. Nota-se que é uma pessoa educada e com cabeça. E claro, o livro, mesmo que eu não tenha conseguido falar com o Valderrama, tenho muitos depoimentos sobre o Histórias sobre Valderrama, ele, claro. porque ele deixou magia pura em Cali, no Deportivo e no Júnior, e toda a malta que jogou com ele o adora, o venera, e o Valderrama é um autêntico Deus. E o Higuita? É a última pergunta. O Higuita é um espetáculo, uma simpatia total. É mesmo? Se falaste em cromo difícil, vamos para o Higuita, porque o Higuita desde a primeira hora tentei, arranjei o contacto dele, insisti, mensagens, nunca tive respostas de Higuita, soube que ele mudou de número, arranjei, volta, mandei mensagens, ele ali uma fase que era todas as semanas fazia uma atualização, será que vai dar? Nunca havia resposta nenhuma de Higuita. Um dia de manhã, estou em casa dos meus sogros, um domingo de manhã, um sábado de manhã, final da manhã, recebo uma mensagem do Higuita: hoje tenho tempo para ti, se me podes ligar daqui a 2 horas. E não me pôs limites na conversa. Não Impressionante. falamos para aí 1h30. Ai, não quis Guita abusar. mesmo. Ai, Guita mesmo. É um guarda-redes que marca A Guita quantos mesmo, penaltis? sem remorsos, não vive com mágoa nenhuma do que aconteceu no Mundial de 94. Tu viste 94? Não, do Mundial 90. Ele de 94 não está preso. Exatamente, é isso. Ele do Mundial 90 com a finta falhada ao Roger Milá, sem qualquer drama, aquilo fazia parte da cultura da equipa, aconteceu-me a mim, realmente os colegas dele também o ilibam, sobretudo o Pereira, que é o que lhe faz o passe, a culpa foi minha. E é engraçado, um erro que é flagrante, qualquer julgamento de qualquer pessoa vai dizer: o Guita passou-se. Opa, e é um momento tão forte, Pedro, um que eu momento tão forte, lembro-me prolongamento. perfeitamente onde é que vi esse jogo. Onde é que estava naquele momento? Lembro perfeitamente onde é que estava. Viste o documentário sobre o Higuita, que esteve há pouco tempo na Netflix ou Max? ou qualquer coisa? Esse não vi. Eu fiquei a gostar ainda mais do Higuita, depois de ver esse Sim, documentário. uma joia, o Guita é uma joia. Porque a forma doce é o adjetivo certo, como ele comunica, como ele explica esse evento que para mim é dramático, Ele tem um a lado leveza que comunicacional, ele tem a falar sobre ele mas ele é quase o reflexo do que foi do que é falar com o Maturana. Tu falas com o Maturana, falas com o Higuita e vais Percebes perceber que que o ali- Higuita foi educado pelo Maturana. Mas foi daqueles bons alunos, porque Sim. o estilo, a sensibilidade está toda lá. E na conversa com o Higuita tu percebes logo a facilidade com que ele desmonta aquilo que seria um grande problema, Sim, sim. esse golo, e ele, antes pelo contrário, porque é que eu hei de me reprimir do que aconteceu. Passado 2 anos estava validada a lei Higuita, que proibiu, Sim, sim. que proibiu Falas aqui no livro também bastante. proibiu os guarda-redes recolherem as bolas passadas, não é? Com as mãos. E ele então pega naquilo, como ele foi aquele guarda-redes que foi uma divindade e que mudou o astral da Completamente. baliza. Então um guarda-redes pode sair da baliza, pode andar a brincar fora da área, até ir até o meio campo, e com isso realmente ele diz, pronto, associa-se a lei Higuita, não sei se formalmente, tecnicamente derivou Sim. dele, mas pronto, há essa Mas ele fantasia, assume isso, sim, sim. há essa fantasia, e a lei Higuita chegou comigo, os guarda-redes tiveram que aprender a jogar com os pés, pronto, e foi comigo que o aprenderam. Portanto, não há Fabuloso. não há remorsos nenhuns do lado dele com o que aconteceu. É uma pessoa completamente leve, cristalina sobre tudo o que aconteceu. Por exemplo, outro aspecto que o define é: ele foi preso porque visitava o Escobar, não é? Portanto, na Catedral, o Escobar estava preso, naquela prisão em que conseguiu praticamente moldar à sua maneira, em que tinha os quartos, o quarto que queria, os luxos que queria, as visitas, os seus capangas eram os guardas da É muito prisão. explorado até no Narcos. Sim. Essa... E o Higuita, sobre isso, então, achaste normal visitar o Escobar numa fase em que o Escobar estava preso e era o significado que isso poderia ter, as mensagens que iam sair daí. Ele não. Se eu tinha uma relação de amigo com ele quando ele estava no Atlético Nacional, porque é que eu tinha que deixar de ser amigo dele porque ele estava preso? Sim, Portanto, claro. ele tinha um lado afetuoso, puro, nesse sentido. Pá, depois não sabemos do que há mais, não é? Mas de qualquer modo, a forma dele refugiar-se por aí
toca-te um bocadinho, nota-se que tem ali um respeito do meu amigo é meu amigo e acontece o que acontecer. Pedro, e este Valladolid 91-92? Lindo. Também é outra imagem icónica que eu tenho, é impressionante, que encaixa não é? nessa época ainda de criança. Eu lembro-me desse Para quem não sabe, Higuita, Valderrama, Alvarez. Porque são esse os três, não é? Valladolid era a altura em que a Liga Espanhola nos chegava pela SIC. Exatamente, sim. E eu lembro perfeitamente de ver de repente o Higuita e o Valderrama, o Leonel Alvarez, que nós não conhecíamos, e o Maturana que nós não conhecíamos em 90, fomos apanhados com aqueles elementos incríveis, assim de chofre. De repente estão a jogar no Valladolid e nós estamos a ver os jogos do Valladolid muitas vezes na SIC. E é uma imagem que eu tenho muito definida de ver esses jogos do Campeonato Espanhol na SIC, é de ver os colombianos do Valladolid. O Mr. Maturana levar os 3 colombianos para Valladolid deve ter sido uma experiência. Claro que correu muito mal, também está aí muito documentado. Correu. Desportivamente correu muito mal, mas... Sobretudo com uma entrevista a outro gajo, peço desculpa, a outro elemento fantástico que foi o Engonga. O Engonga, sim. Estão todos a lembrar-se do Engonga claro que sim. Com as suas tranças, também seu cabelo comprido, portanto encaixava perfeitamente no perfil colombiano daquela equipa. Sim. Podia ser outro dos cafeteiros do Valladolid. E o Engonga praticamente partilha tudo, era íntimo deles todos, partilha tudo sobre as extravagâncias de Higuita, Valderrama, ganharam o Real Madrid, e Maturana e Leonel Alvarez. Ganharam o Real Madrid. Nesta temporada desceram, mas ganharam ao Real Madrid 2-1. Portanto, era aquela equipa que jogava se calhar mais quando lhe apetecia e... Curiosamente tinhas um treinador com uma postura muito séria, um lado muito humano, muito direitinho, e depois tinhas 3 jogadores no campo com um cabelo que praticamente levava a muitas divagações sobre o que eles representavam. Aqueles mais jovens que nos ouvem hoje em dia provavelmente não estão a ter noção de quem era o Valderrama, mas o Valderrama era um craque de elite mundial. A forma como ele tratava a bola era... Sem dúvida. Hoje em dia o Valderrama estava condenado a jogar numa Big Five, a Liga Inglesa, Espanhola, Italiana, e a ser o número 10 dessa equipa e titular indiscutível. A minha pergunta é, como é que o Valderrama só joga no Montpellier e no Valladolid? Na Europa? É inacreditável, ele era um tratado de futebol, um primor em cada coisa que fazia. Inteligência. E a malta que falava, que jogava com ele, que ele adivinhava, ele sabia... Ele, antes de receber a bola, já sabia onde é que ia meter em qualquer jogada que... Portanto, vê-se aquele golo que permite o empate da Colômbia contra a Alemanha. É uma jogada incrível. O pensamento dele é muito à frente de tudo. Realmente tem a passagem pelo Montpellier, em que ele foi um craque. Os registros é que ele jogou imenso em França. Mas pronto, não sei, o futebol também na altura não era tão fácil a circulação dos jogadores. Também era um jogador muito dado à sua cultura, portanto, eventualmente nunca quis ficar muito tempo fora do país. Aquilo que eu vejo ou que percebi na altura das entrevistas é que ele foi para Montpellier ver o que é que dava. Se desse para chegar mais acima, chegava. Não dando, vamos recolher a casa e fazer aqui a carreirinha com os meus amigos e ter o meu tempo para fazer coisas que me agradem mais, não estar ali tão preso à agenda francesa. Pronto, foi a experiência de ver o que é que dava. Claro. E realmente ele brilhou no Montpellier. Toda a gente diz que ele jogou imenso, ainda por mais jogou numa equipa, ele consegue ser colega do Roger Milá e do Cantona. Fabuloso. Falou isso, é uma medalha. Já viste? Há bocado falaste em extravagâncias e o Pedro juntou 2 nomes brasileiros, Garrincha e Heleno de Freitas. Qual é que é o contexto e qual a dose de extravagância de cada uma dessas aventuras? Vamos lá ver dentro do que eu consigo recordar do livro, que o livro foi escrito na altura da pandemia, portanto isto já vai um tempinho. Mas sim, esse livro também alimenta-se muito do que foi o futebol colombiano, Liga Colombiana, até talvez mais do que a seleção colombiana. Eu tento um bocadinho fazer uma viagem pelo futebol colombiano desde o Eldorado, que é ali nos finais dos 40, que começa até a atualidade. A atualidade, quer dizer, mais os 90, depois ali com um braço aberto para chegar ao título do Once Caldas, claro. à conquista da Copa América pela Colômbia. Portanto, são ali... Eu vou ali para aí até 98 e depois tenho ali umas incursões cirúrgicas sobre títulos importantes do futebol colombiano. E então, ao fazer um bocadinho a história do futebol colombiano, achei que era importante, sabendo da história do Balé Azul, daquele elenco argentino que fez o Milionários, que foi o primeiro grande campeão de futebol colombiano,
foi tentar descobrir que outros grandes jogadores passaram pelo futebol colombiano. E pronto, do Di Stéfano e Pedranera nesses milionários, depois comecei a chegar ao Garrincha, que passou um mês pelo Júnior Barranquilha. É verdade. Porque chegou lá numa altura em que o Garrincha saía muito era muito disputado porque era aquele jogador fetiche, não é? E que vendia fácil, bastava estar em campo, fazer uma finta, e depois tinha aquela personalidade também debochada e mais surreal, e também a perdição com o álcool que desde sempre se soube. E ele chega à Colômbia, era disputado por várias equipas, mas num contexto muito de meses, não é? De jogar aqui uns meses, criar aqui uma onda de loucura com a chegada dele. E ele era numa fase em que estava com Elsa Soares, famosíssima cantora brasileira, a viver também o seu auge, e a Elsa faz uma digressão sul-americana ou mais pela Colômbia, e é nessa altura que o Júnior Barranquilla consegue convencer o Garrincha a jogar lá. Pronto, mas é um Garrincha já muito travado pela melancolia, já muito prostrado, já com muitos problemas severos de álcool. Vai jogar para o Júnior com um excesso de peso brutal, já com um ar muito desmazelado. Faz 2 jogos no Júnior, depois deixa de jogar, não sei se é uma questão física, e depois começa a ser uma depressão, porque ele começa a perceber que a Elsa quer acabar a relação, ou pronto, coisas entre eles que não estavam muito bem, e aquilo começa a entrar na vida do Garrincha em Barranquilha, e quem o visita dá a entender. Há uma altura em que ele está num hotel, e quem o visita nesse hotel diz que o vê completamente frustrado, deitado numa rede e com uma grade de cervejas, que pronto, a vida dele em Barranquilha, estava a jogar no Júnior, mas a certa altura passou a ser mais de hotel e com a companhia da bebida, do que propriamente, enquanto a Elsa andava sempre nos seus shows, com a sua equipa de produção e que a acompanhava, e ele estava muito isolado. Portanto, a grande imagem de Garrincha na Colômbia é mais a melancolia, e não tanto a fantasia das suas fintas, claro. Embora consegui falar com os jogadores que estiveram em campo no jogo que ele fez completo, adversários e colegas, e pronto, depois não sei, mas ali falas com um jornalista que é uma voz mais distante, mais razoável, mais crítica, diz que aquilo já não era o mesmo Garrincha. Claro. Mas os adversários e os colegas, era brutal, fazia o que queria. Mas pronto, essa é um bocadinho também aquela coisa do culto da personagem. Claro, né? Claro que sim. Depois, quando falavas com alguém que tinha uma análise mais crítica sobre o momento, percebias que havia uma diferença substancial. O Garrincha dava 1, 2, 3, 4 destinos de saudades só para ele. Seguramente. Pedro, mas não sei se não leste, aconselho-te vivamente a biografia do Rui Castro. Sim, Estrela Solitária. Sim, eu dir-te-ia que, com o respeito total sobre o Plato e Plomo, que é o livro da minha vida. Não li o livro sobre futebol, mas é impressionante. É que esses relatos de melancolia, depressão, de queda, de abismo, são tão detalhados que o dia da morte dele, por exemplo, é contado quase ao minuto. Ele ainda vai ao boteco beber o último shot de bagaço, no fundo era bagaço aquilo, e depois vai para casa, sente-se mal e é transportado para o hospital. Aquilo faz mesmo impressão. Concordo contigo em pleno, é o livro mais incrível que eu já li, associado ao futebol, que não é só futebol. Claro. Tem claramente a vida do Garrincha. É mais a vida do Garrincha do que a vida do jogador. Sim. É impressionante, impressionante. Se não leste, Rui, fica aqui o conselho dos Pedros. Eu não li. Bom, é brutal. É brutal. Então, olha. Já lemos os 3. Pronto. Olha, sabes onde é que eu li? Não sei onde te leste. Não sabes? Sabes quem é que me emprestou esse livro? Já vais ficar espantado. Na Colômbia. Em Cartagena. Opa! Este menino salve sempre a fasquia, não é? Um bocadinho. Eu fui de avião, aterrei em Cartagena, um calor descomunal, porque é mesmo perto das Caribas, não é? Calor descomunal. Demorei a viagem toda a ler. Ou seja, a viagem toda eu li. Cheguei cansado e, pronto, diria destruído pelo jet lag, mas continuei a ler na cama do hotel o livro. E li mais de metade do livro. O livro é um calhamaço gigante. Só dei por mim, tipo, já chega. Já
de metade. Acabei de ler na Colômbia, onde depois me encontrei com um amigo meu em Bogotá e em Medellín. Ele levou mais 2 cidades, mas comecei em Cartagena. E atenção, há 2 minutos eu não me lembrava disto. Falaste do Rui Castro, Garrincha, espera lá, eu levei esse livro para a Colômbia, em Cartagena. E adorei Medellín. Entre cidades, aquelas que conheço. Cartagena é praia. Estou a falar de cidade engraçada para viver. Medellín tem uma qualidade de vida brutal. Bogotá é muito confuso, é muita poluição. Medellín, eu estive numa zona, o meu amigo morava no Poblado, que é uma zona chique. Adorei aquilo. E não vi nenhum jogo do futebol colombiano, não sei se estava de férias ou não me lembro, não houve esse motivo. Mas é um país que me apaixonei, que já tive a sorte de visitar e que tenho muito apreço por quem sente uma paixão exacerbada, no bom sentido, sobre esse futebol. É engraçado a ver, porque uma coisa é nós gostarmos do Milan dos holandeses. Da Colômbia é engraçado, não é? Acho que é uma coisa que vai ter que estar... Fora da caixa, parabéns. Mas vai ter que estar muito relacionada com a nossa geração. Outra geração não poderia ter esta adoração pela Colômbia. Muito bem. Mas acho que tinha que ser a malta que estava... pessoas são da nossa geração? Pois, claro. E só tu é que escreveste e gostaste e idolatraste essa... Pronto, desenvolvi um bocadinho a panca. Isto não é mais que uma panca. É ótimo. Estava aqui a procurar ver quantos colombianos jogavam atualmente em Portugal na Primeira Liga. Aqui no 0-0 chegamos facilmente a este número, são 5 atualmente. Já houve mais. Já houve mais. E bons, né? O Porto tinha uma safra deles. Atualmente temos o Christian Devenish no AFS, Aves, Seba Pérez, Boa Vista, craque, Yair Mena também do AFS, o Juan Mina do Estrela da Amadora e o João Velásquez do Forense. Portanto, não é claramente a melhor das colheitas, mas são os nomes que atualmente andam por cá. Posso dizer que o Seba Pérez, antes de jogar no Boa Vista, também contribuiu para o livro, falando do Reinaldo Rueda, que ganhou a segunda Libertadores para o Atlético Nacional. Gosto muito do Seba. Pedro, antes de avançarmos para o Domingo Desportivo, que será um bocadinho à volta dos nossos colombianos aqui de estimação. Quem quiser comprar o Plata e Plomo, o que é que pode fazer? Eu sei que não é fácil. É uma pergunta que nesta altura já não se coloca, porque estou mesmo com livros circunstanciais disponíveis. Esgotou? Não é nada. Não, esgotou, porque infelizmente também o trabalho da editora acabou, interromperam a circulação dos livros. A Corner. Então de modo que eu não consegui trazer mais livros para Portugal, consegui fazer uma apresentação no Porto, uma em Lisboa, consegui puxar 160 livros, mas agora pronto, tenho livros circunstanciais que praticamente já estão apalavrados com este, com aquele. Não tenho muitos, não posso estar a dizer que vou vender. Agora posso dar a notícia que está em mãos uma edição do livro por outra editora. Portuguesa? O contacto foi português, foi através da Traça, que é de Lisboa, mas o contrato para a edição do livro, com o mesmo nome, foi feita pela Mercador, que é um parceiro da Traça no Brasil. Portanto, o livro será à partida... este livro está escrito, o que está pela Corner, que é uma editora brasileira, o português foi convertido em português do Brasil. Agora vamos ter uma edição em português, portanto, mesmo com uma distribuição no Brasil, e eventualmente aí terá a adaptação ao Brasil, e também com a possibilidade de ser editado em castelhano, porque também depois a Mercador tem um parceiro argentino. Portanto, o livro, a partir deste ano... Boas notícias. A partir deste ano terá essa circulação, não sei em que fases, se sai em Portugal primeiro, se sai Portugal e Brasil, se sai Portugal, Brasil, Argentina em 3 fases, portanto, mas haverá, portanto, essa edição em breve, quando ter novidades de novos livros. Não sei como é que será exatamente o grafismo, mas o título vai se manter. Boas notícias, fico contente. Sem objeções da Corner. Porque merece bastante, porque de facto é a Bíblia do futebol colombiano e de facto cada página... Bíblia cá, eventualmente na Colômbia há muitos bons livros sobre futebol colombiano. A Bíblia profana. O prefácio do Álvaro Costa, que por acaso também é colunista do 0-0,
Portanto, dá sempre o seu tom também. E tem uma ligação também à Colômbia, que o irmão dele está sempre em viagens para a Colômbia. O Fernando, não é? Acho que Fernando. se chama Fernando, sim. Muito bem. Ruizinho, vamos avançar para o domingo desportivo? Bora lá. Bora lá, vamos então avançar para o nosso domingo desportivo. Domingo desportivo. Ora bem, meus amigos, o domingo desportivo hoje é um bocadinho diferente, é adaptado à visita do Pedro Cadima e, portanto, decidimos aqui entre os três, à última da hora, Claro. falar sobre os colombianos que jogaram em Portugal e que mais nos marcaram. Como o Pedro é uma visita, as visitas são sempre tratadas com reverência. Pedro, 2, 3 colombianos que façam parte das tuas melhores memórias aqui da Liga Portuguesa. Estava curioso pelos vossos para depois tentar sacar um mais exótico. Queres começar tu, Rui? Pode ser, é fácil. É Monteiro, porque marcou em 2 finais de taça. Freddy Monteiro, O Sporting. Marcou ao Braga. É o marcou quinto colombiano ao com Aves. mais jogos. Pronto, marcou ao Braga e ao Aves. Ao Braga como suplente, ao Aves não me lembro se foi como suplente. Ao Braga ganhou, com o Aves perdeu. E a outra referência é uma... Tive a sorte de entrevistá-lo como jogador de Portimonense, o Jackson. Mas no Porto adorei a sua postura, porque ele como capitão falava sempre à comunicação social. E isso é muito raro acontecer no Porto. E adorava vê-lo nos aeroportos quando a equipa ou ia para jogar fora, na Europa, ou vinha, ou quando ia de férias, naqueles Natal, não é? E a comunicação estava lá plantada, e ele falava sempre, e sempre com um discurso para a frente. Ele apanhou o Porto numa fase boa e numa fase má. E ele sempre teve um discurso sensacional. E eu já tinha ido à Colômbia quando o entrevistei, então foi uma forma fantástica de começar a entrevista, foi de falar da minha experiência. Isso aproxima qualquer pessoa com coração e sentimento, quando percebe, então peraí, esta pessoa é portuguesa, já foi à Colômbia, ao meu país, e conhece isto, e conhece estas cidades, porque eu fui a mais cidades do que Cartagena, Medellín e Bogotá. Eu acho que fui a Guatapé, acho que é uma cidade ali perto de Medellín, acho que foi Guatapé, e disse isso, ele ficou a olhar para mim, e pronto, a entrevista começou nesse registro descontraído, ao fim de 5 minutos, embora ele seja uma pessoa descontraída por si só, mas foi muito mais relaxado ainda, e adorei estar com ele. É daquelas pessoas que apetece levar para casa e continuar a entrevista em off. Muito interessante. O Monteiro nunca tive com ele, é puramente estatístico, e de ter estado no estádio a ver os golos e de perceber que, não sendo um avançado fulgurante e que tenha deixado marca, nem sequer em tinha golos, qualidade, tinha. mas Era um avançado. foi um Com algum avançado nível. interessante, e lembro-me dele aparecer, e na estreia não fez um hat-trick ao Arouca. Vê-se rapidamente. É o Sporting do Linares Jardim, portanto é a primeira jornada, o Sporting não vai à Europa, é aquele Sporting meio desacreditado, mas que faz uma época muito interessante com o Linares Jardim, e acho que ele marca um hat-trick ao Arouca, é 5-1. Vê lá se... Época 2013-2014. Sim, vê lá se não é... Ora, Pronto, ele começa dessa forma e eu, olha que engraçado, temos aqui um jogador que promete. Freddy Monteiro. Olha, antes de dar a resposta, eu vou já avançar para o meu colombiano de estimação. Claro que podia ter falado do Falcão, que foi dos melhores avançados que eu vi aqui Claro. em Portugal. Obrigado. O Rames Rodrigues, o Juan Quinteiro, até o Jorge Bermúdez, na altura também bastante credenciado quando passa pelo Benfica. Mas o meu colombiano de estimação, eu vou explicar porque já a seguir, é o Edwin Congo, que passou pelo Vitória, fez 11 jogos pelo Vitória em Guimarães. Real Madrid. Exatamente, emprestado pelo Real Madrid, e a história que eu vou contar foi vivida em Madrid com ele. Lindo. Tens razão. Freddy Monteiro fez 3 golos, Sporting 5, Arouca 1. Boa. Porque o Congo? Portanto, o Congo tem uma passagem muito discreta por Portugal, 11 jogos, flop, digamos assim. E eu em 2001 estava a começar a trabalhar na nossa área, 2001, 2002 talvez, e vou a Madrid para fazer uma reportagem com o Hélder Batista, que jogava no Raio Vallecano, e com a esperança de apanhar o Luís Figo, pobre, ingênuo, não é? Que eu era na altura, em Madrid, no Real Madrid. Havia um contacto com o assessor de imprensa e tal, havia um bocadinho aquela perspectiva. E eu vou lá, ao centro de treinos do Real Madrid, claro que não falei com o Luís Figo, aliás, com o Luís Figo para falar é cada vez mais difícil, mas quando estou lá à espera do Luís Figo, o Edwin Congo vem a sair de carro, e eu reconheci-o e faço o sinal e ele para. E então entrevistei o Edwin Congo, meia hora, com ele dentro do carro ao volante, com a vida para baixo.
o janela para baixo e eu com o gravador, pai, foi ali salvei o dia. Portanto, o Congo merece a minha simpatia, Mais que justa. este elogio público e Congo 5, Luís Figo 0. Espetáculo. Gosto desse resultado. Pedrão, e tu? Eu gosto sempre dos originais, dos primeiros a chegar. Não sei se o primeiro foi o Bermudas. Só que eu não tenho muita coisa que me liga ao Bermudas, embora eu tenha entrevistado. Mas pronto, gosto sempre de ir pelos que chegaram primeiro. Ou então imaginar o Valderrama, quando foi jogo do Salgueiros, veio suceder ao Nicolic, por exemplo. Aí, foi isso era lindo. Valderrama e Vidal Pinheiro. Pá. Era uma bela imagem. Tu a vez os treinos no banco de suplentes, não sei se não apanhaste essa altura do Vítor Manuel. Não apanhei. Nunca fizeste o Salgueiros para a bola? Não cheguei a apanhar o bom Salgueiros, mas tenho uma estima enorme pelo Salgueiros. Também eu, muito grande estima. E portanto, a colocar assim o Valderrama num clube dos 90 em Portugal, gostava de o colocar no Salgueiros. E a jogar ao lado do Abílio e Nicole. Que meio campo, então se estavam os três juntos, Abílio, Nicolic e Valderrama. Aquela relvinha maltratada na altura. Muito bem, mas Pedro, então, vou só corroborar em termos do que é o colombiano. Tudo isso está certo em relação ao James e ao Falcão, foram dois jogadores fantásticos. Geniais. Mas realmente o Jackson tem um perfil especial, também o pude entrevistar, e como tem também essa magia da sua alcunha, tchá-tchá-tchá, e tem essa música também dentro dele, eu também escolho o Jackson, e também o entrevistei, e também é uma pessoa especial além do jogador. E sobretudo pelo que ele viveu com as lesões. Sim. E a forma como se protegeu, ou como conseguiu fazer a carreira dele, e a forma como pensa sobre isso, porque a entrevista praticamente eu não falei de Porto. Okay. Falei quase sempre do processo da recuperação. E como é que um jogador, com estes martírios todos que já passou, está aí. Pedro, o problema dele em concreto é o que era? Quando ele jogava no Portimonense e mancava, era que tornozelo aquilo? Era, agora também não sei, já não te sei dizer especificamente o que é que era, mas pronto, ele ficou diminuído para sempre. Ele estava a jogar nem a 50% das suas capacidades, portanto, e conseguiu manter-se no ativo 2 anos, 3 anos, a jogar a 40%, 50%, quanto muito, estava com uma semana mais controlada. Ele foi um jogador que ele assumiu claramente as suas fraquezas, mas depois tinha esse dom de capitão e de jogador de grupo em que dava o que podia dar. Jackson. 2 votos para o Jackson, 1 para o Congo, 0 para o Luís Figo. Portanto, é assim que fechamos aqui este segmento do Domingo Desportivo. Malta, quem quiser ver o Cassete VHS e o Música Maestro, pedimos para mudar para 00.pt. É lá que não há restrições de direitos de autor. Quem estiver connosco no Spotify e YouTube fica por aqui. Para a semana vai ver mais a Destino Saudade, portanto, com a presença garantida de Rui Miguel Tovar e quiçá de João Jairo Trelas. Vamos ver se de Turbo para o Porto é possível. Um grande abraço, até para a semana para quem está connosco no YouTube e no Spotify.